Olá, boa noite. Detro multa a empresa de ônibus 23 vezes no Rio de Janeiro. Em instantes, você confere os detalhes desse caso. Também nesta edição, as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Um homem foi preso após roubar um ônibus no Rio Grande do Sul. E ainda, tá quase lá. Ônibus comemorativo da Itapemirim está quase pronto para os 70 anos da empresa. Essas e outras notícias você confere no Jornal do Ônibus especial de sábado, que começa agora com transmissão para todo o Brasil. Fique com a gente! A Prefeitura do Rio de Janeiro prorrogou novamente o contrato que valia o aluguel de 20 ônibus da empresa Transriver para o BRT Cesário. O aumento no prazo é equivalente a 20% do contrato inicial para o uso destes veículos. O valor do novo contrato é de 1,4 milhão de reais. Ao todo, 20 ônibus estão cedidos pela Transriver ao BRT. A contratação por parte da Prefeitura faz parte da garantia de atendimento para determinadas linhas do transporte público, sob responsabilidade do poder público, como, por exemplo, o BRT. Também no Rio, o pessoal tá na bronca com algumas empresas da capital. A primeira queixa é sobre a aviação Vila Real. A empresa não está colocando carros suficientes nas linhas. Segundo informações, a empresa retornou com as linhas 651 Meyer Cascadura e 652 Cascadura Meyer. E de início, a operação era prevista com 4 carros, porém apenas 3 veículos foram cedidos. Pessoas que usam a linha cobram melhorias. Outra queixa em relação à empresa é que ela estaria trocando veículos longos por micro-ônibus, aumentando assim a lotação. Com horários ruins, os passageiros passam aperto no começo e no fim do dia. Reclamações em relação ao ar-condicionado também existem. Já na Matias, a queixa vem da linha 249 Água Santa Carioca. Um dos veículos da empresa estava com a traseira levantada e a cordinha da parada solicitada estava arrebentada. E o botão que fica no corrimão, também usado como parada solicitada, estava quebrado e não fazia nenhum barulho. O ar-condicionado também não estava gelando. Porém, há coisas boas. A Verdun tem melhorado seus serviços. As linhas 238 e 239 estão agora com mais horários e carros mais novos. É aquilo, né? De um lado as coisas estão boas, do outro as coisas estão ruins. Ainda no Rio, no interior do estado, fiscais do Detro aplicaram 23 multas na empresa de ônibus Macabu Transportes, no município de Conceição de Macabu. As autuações ocorreram no terminal rodoviário Luiz Alberto da Conceição Almeida. A operação do Detro teve como objetivo verificar a conservação da frota e foi constatado diversas irregularidades, entre elas bancos em mau estado, pneus carecas, superlotação, descumprimento de horários e normas de acessibilidade. A empresa também utilizava selos e certificados de autorização para tráfego vencidos e rasurados, e já chegou a paralisar seus serviços sem aviso prévio. A companhia, claro, foi multada. Contando com essa fiscalização, o Detro já aplicou em todo o estado do Rio mais de 190 multas, entre maio e o começo deste mês. Vans e ônibus foram os principais alvos do departamento. Com as cores creme, amarelo e branco, o veículo comemorativo da Suzan Tour em relação aos 70 anos da aviação Itapemirim está quase pronto. O ônibus já saiu do setor de pintura e deve receber no começo da próxima semana os adesivos com o nome da empresa. Em seguida, o veículo começa a operar. A data de 70 anos da Itapemirim está sendo comemorada com um Paradiso G7 Mercedes-Benz, em uma das cores que mais marcaram a empresa, principalmente nas décadas de 60 e 70. Fundada por Camilo Cola em 1953, a Itapemirim completaria 70 anos amanhã, domingo.
e estando extinta desde 2022. As operações da empresa foram passadas para a Suzantur, a empresa que opera transportes urbanos no ABC Paulista, que arrendou as linhas por cerca de 2 anos e está neste momento, através da nova Itapemirim, fazendo uma homenagem para a aviação Itapemirim. Em nota, a Suzantur diz que é uma honra prestar essa homenagem. Uma marca como a Itapemirim e a valentia de seu fundador, Camilo Cola, não podem ser esquecidas jamais. Os transportes no Brasil cresceram também graças a Itapemirim. Veja a seguir as notícias em manchete e, em seguida, o resumo de notícias da semana. O Jornal do Ônibus volta em poucos instantes. Uma colisão entre um ônibus da transportadora Petito e um carro deixou uma pessoa morta na BR-040 em Goiatuba, no estado de Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que a vítima é o motorista do carro, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Ela ficou presa nas ferragens. O SAMU e os bombeiros também atenderam a ocorrência. O coletivo transportava 35 passageiros. Ao menos 4 pessoas tiveram ferimentos leves. No Mato Grosso, um jovem de 18 anos morreu após colidir com um ônibus em Guarantã do Norte. A vítima dirigia uma moto. A Polícia Civil informou que o rapaz não viu o ônibus e acabou se chocando com o coletivo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Em Pernambuco, a polícia prendeu um homem que assaltou um ônibus no último dia 26 em Camaragipe, na região metropolitana do Recife. O crime foi registrado por uma câmera de segurança do coletivo. Nas imagens, é possível ver o momento em que o meliante embarca no ônibus e dá voz de assalto. O motorista reagiu e entrou em luta corporal. Segundo a Polícia Civil, o bandido fugiu e foi localizado nesta última semana. Um ônibus metropolitano perdeu o controle da direção e atingiu uma casa em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. O veículo fazia a linha 6340, Floresta Belo Horizonte. O motorista ficou bastante ferido. Por sorte, ninguém na casa ficou ferido, já que os moradores estavam nos fundos. O imóvel ficou totalmente destruído. O SAMU prestou assistência às 4 pessoas da casa. Segundo informações, o motorista perdeu o controle da direção e teve ferimentos nos braços, cabeça, rosto e pernas. Ele foi levado para o Hospital São Judas Tadeu. Com a batida, fios da rede elétrica foram arrebentados. A CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, esteve no local e deu apoio na ocorrência. O ônibus acidentado pertence à empresa Coordenadas. A companhia queria retirar o ônibus, mas foi impedida pela Defesa Civil, porque isso poderia prejudicar a estrutura da casa atingida, além de que poderia haver uma maquiagem de provas, para ver se o caso foi acidente mecânico ou humano. Uma perícia vai ser feita pela Polícia Civil. No Rio de Janeiro, vários ônibus urbanos foram atacados por marginais na Baixada Fluminense. Os casos ocorreram em Duque de Caxias na tarde de ontem. Medo e pânico tomaram conta da população. O comércio foi obrigado a fechar e as pessoas não saíram de casa. Vários ônibus foram incendiados. A polícia investiga se há relação das ações criminosas com um confronto entre policiais e traficantes de drogas na comunidade Corte 8. 3 suspeitos morreram. Um deles seria o chefe do tráfico na favela Jardim Leal. Um sargento da polícia também morreu no confronto. O medo também tomou conta da capital. Um ônibus foi usado por bandidos como forma de barricada no bairro de Realengo. Um tiroteio aconteceu no local. Já na Avenida Brasil, um ônibus da aviação Reginas bateu contra uma mureta de proteção da pista e tombou logo em seguida. O caso aconteceu na Zona Norte. Não há informações de feridos e o trânsito ficou complicado no local. Em São Paulo, um trolebus da Next Mobilidade colidiu contra uma moto em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Os 2 ocupantes da moto vieram a falecer.
A empresa dona do ônibus informa que o acidente aconteceu após a moto não respeitar o sinal vermelho. Infelizmente, entre os mortos estava um menor de idade. No Rio Grande do Sul, um homem de 45 anos ficou preso após roubar um ônibus em Soledade. Segundo a polícia, o homem seguia embriagado e furtou o coletivo na frente da residência do motorista. Ao sair com o ônibus, ele bateu em 3 carros e um poste. Ferido, ele foi levado ao hospital e depois para a carceragem da delegacia de polícia da cidade. Complicado, hein? GTA Rio Grande. Essas foram as principais notícias em manchete deste sábado. Hora do nosso resumão de notícias dessa semana. Foi destaque aqui no canal as ocorrências do mundo rodoviário. Tivemos de tudo: roubo, fogo, furto, tiro, tombamento, colisão e infelizmente algumas pessoas vieram a falecer. Você também viu aqui as apreensões de ônibus do Detro no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, a Suzantur pintou um de seus ônibus com uma das pinturas mais clássicas da Itapemirim, para homenagear os 70 anos da empresa. Começa em agosto a 18ª edição da BBF, que será realizada em Barueri, na Grande São Paulo. Já a Marco Polo encerrou de vez a história da marca Ciferal. Enquanto isso, na Europa, a Scania encerrou a fabricação de seus monoblocos e chassis piso baixo por lá. A medida não afeta o Brasil. E por fim, a BID lançou um ônibus elétrico na Espanha, em parceria com a fabricante Castrosua. Essas foram as principais notícias dessa semana. E que na semana que vem tenhamos uma semana melhor. Claro, com menos acidentes e menos ocorrências. E antes da gente encerrar, uma última informação para você. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, anunciou que São Gonçalo terá um corredor de ônibus de 18 quilômetros. A estrutura deve atender até 120 mil passageiros por dia e será construído entre os bairros Neves e Guaxindiba, tendo 31 estações. Um novo terminal rodoviário também será feito em Alcântara. As obras começam agora em junho e devem custar cerca de 252 milhões de reais. E para fechar, um recadinho aqui do canal. Se eu não me engano, nessa semana, a campanha nacional de vacinação contra a gripe acabou, mas algumas cidades em todo o território nacional prorrogaram a vacinação. Então, faço meu apelo, vacine-se contra a gripe. É muito importante, até porque muita gente está ficando resfriada nesses últimos tempos. Até porque, o frio chegou em muitas regiões e, claro, os vírus gripais vêm junto. Então, vale, aquele reforço. Vacinem-se. É importante, A saúde de nós é bem importante. Assim, então, encerramos a edição deste sábado do Jornal do Ônibus. Agradecendo sua companhia e audiência. A gente volta amanhã, domingo, com um vídeo mega especial para você do mundo rodoviário. E segunda tem renovações de frotas. Boa noite, bom fim de semana e até lá!